vocês vão estar discutindo um monte de enzimas, né? Já começaram o estudo da alfa-amilase, a vitamina na boca. Vamos falar de outras enzimas ao longo do trato gastrointestinal. Então nós precisamos discutir um pouco sobre as enzimas. Vamos começar do básico. Quais são as principais características das enzimas? Tem biscoito. Alguém tem comida. Então, primeira característica importante, as enzimas têm um enorme poder catalítico. Né? O que significa isso? As enzimas, elas vão acelerar as reações em pelo menos 1 milhão de vezes. A gente pega uma célula, o funcionamento celular depende da atuação de diversas enzimas. Se a gente fosse esperar essas reações acontecerem espontaneamente, seria inviável para a célula funcionar. Né? Então essa é a primeira característica. Ou seja, acelerar as reações. Ao longo do seminário, eu vou dar alguns exemplos de enzimas, exemplos, né, de algumas que vocês até já estudaram. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, uma enzima que vocês viram lá no bloco de espinéia. Lembram da anidrase carbônica? Então, essa enzima é importantíssima, né? Ela vai fazer aquela reação de hidratação do CO2. CO2 mais água. Vai virar o ácido carbônico, né? H2CO3, e depois se dissocia em H+, HCO3-. Então essa hidratação vai ocorrer pela ação da enzima anidrase carbônica. Essa enzima vai acelerar essa reação em 10 elevado a 7 vezes. Ou seja, milhares e milhares de vezes. Isso vai ser fundamental, né, turma? Se não existisse a anidrase carbônica, a gente ia ter muita dificuldade para transportar o CO2 no organismo. Vocês lembram que a maioria do CO2 vai ser transportado na forma de bicarbonato? Está claro como a primeira característica? Segundo, olha como é que as enzimas são importantes. Além de acelerar, ela vai fazer também com que essa reação ocorra num gasto menor de energia, ou seja, vai trazer economia energética para a célula. A gente pode ver isso claramente nesse gráfico. Estou vendo aqui no gráfico um reagente A qualquer sendo transformado num produto B. Eu tenho duas situações aqui no gráfico. Em azul seria o A virando B sem a presença de enzimas, ou seja, espontaneamente, e em vermelho no gráfico, nós estamos vendo o mesmo reagente A virando B na presença de enzimas. Então, a maioria das reações, para elas ocorrerem, eu preciso fornecer energia. Lembra lá da química? Tem reação endergônica, exergônica. Né? Então, no nosso organismo, as reações serão endergônicas. Vou precisar fornecer energia. Isso a gente chama de ΔG, lá da química, né, turma? Então, na ausência de enzima, que está em azul, olha como é que fica o ΔG. Eu preciso vencer aqui uma barreira de ativação, então eu preciso fornecer uma quantidade de energia muito maior do que na presença da enzima. Conclusão. Quais são as duas características iniciais que nós discutimos? Acelera e diminui a quantidade de energia para a reação ocorrer. Bom, a terceira característica que nós aprendemos, né, no segundo grau seria a especificidade. Então, cada enzima vai atuar num substrato específico. Então, vou dar exemplo do que a gente já viu no bloco. Ptialina, ela vai quebrar a ligação peptídica? De forma alguma, né? Qual que é o substrato da ptialina? Os carboidratos. Ou seja, ela só quebra a ligação O-glicosídica, né? Que é a ligação com os carboidratos. Ok? Trouxe um outro exemplo aqui, agora focado também no bloco, não é do próximo GT, do terceiro GT do bloco,
tem uma enzima chamada tripsina. Nós vamos estudar, né? Vocês já viram isso e tal. É uma das enzimas que vai participar da digestão das proteínas. Essa tripsina ela é tão específica que ela não vai quebrar qualquer ligação peptídica. Ela só quebra a ligação peptídica do lado carboxílico dos aminoácidos arginina ou lisina. Ou seja, se eu tenho aqui uma cadeia proteica, a tripsina ela não vai fragmentar toda a proteína. Não vai ficar liberando aminoácidos. Né? Se aqui tiver uma arginina, aí ela quebra essa ligação. Se aqui for alanina, ela não quebra. Só para mostrar a especificidade. Conclusão, turma. Qual é a função básica da tripsina? Fragmentar proteínas em pedaços menores. E obviamente que depois eu vou precisar de uma outra enzima para completar essas quebras. Tá certo? Alguma dúvida sobre especificidade, que é uma característica importantíssima? Posso continuar, gente? Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês vão me interrompendo aí, tá? Então tá aqui só uma figurinha mostrando, né? Um aminoácido ali, uma ligação peptídica entre dois aminoácidos. Então, se aqui for lisina ou arginina, a tripsina vem aqui e quebra essa ligação peptídica. Né? Vai fazer um hidrólise. Eu vou ver a participação de água, né? Para fazer essa aqui. Ok? Eu tenho que repor molécula de água, né? Mais uma cadeia aqui, só mostrando, né? A parte de cima da proteína, a tripsina agindo, e ela vai ser fragmentada em dois peptídeos aqui. É claro que para a enzima atuar, a primeira coisa que ela vai fazer é interagir com o substrato. Então, a formação desse complexo enzima-substrato vai ser fundamental. Ok? Tem esse encaixe. Então, o substrato ele vai se prender a uma região específica da enzima que a gente chama de centro ativo ou sítio ativo, formando então um complexo enzima-substrato. Então, na minha mão aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui seja enzima e aqui eu tenho um substrato. Obviamente que para ter a catálise, quebra desse substrato, ele vai ter que se encaixar perfeitamente na enzima. Existe uma região pequena da enzima onde vai ter esse contato entre o substrato e a enzima. Essa região é chamada de centro ativo ou sítio ativo. Ok? Bom, vamos ver algumas características desse centro ativo. Quais são essas características do centro ativo? Bom, antes disso, só para mostrar uma imagem aqui, que a gente vem com um errozinho lá do segundo grau. Se eu analisar essa figurinha, aqui está a ilustração de uma enzima e aqui de um substrato. Se isso aqui fosse um quebra-cabeça, isso aqui vai encaixar aqui? Não, né? Mas para ter a catálise tem que encaixar. Então, geralmente, o que acontece é o que a gente chama de encaixe induzido. Na hora que a enzima vai se aproximando do substrato, ela muda um pouquinho de conformação para, então, encaixar perfeitamente nesse substrato. Ok? Seguindo aquilo que a gente aprende lá no segundo grau, né? Chave, fechadura, né? Mas é por encaixe inclusive. E essa regiãozinha A, B, C aqui da enzima, seria o sítio ativo, o centro ativo da enzima. Vamos ver as características. Primeiro, o centro ativo ele vai ocupar uma parte relativamente pequena do volume total da enzima. Então, no esqueminha que eu fiz com a minha mão da enzima, né? Essa cadeia proteica gigantesca dessa cadeia toda, só esse pedacinho aqui da minha mão seria o centro ativo, ou seja, uma região pequena. Segunda característica, o centro ativo ele vai ser tridimensional. Ou seja, ele vai ser formado de grupamentos que vêm de partes diferentes da sequência linear de aminoácidos. Então está aqui a minha enzima. Essa parte central seria o sítio ativo. Eu tenho uma cadeia proteica que vem nessa direção,
outra cadeia